Imagine os seus jogos favoritos sem nenhuma música. Cara, é bem difícil, apesar de ser comum você jogar sem fone, a música dá uma imersão. A música ela é o coração do jogo, só que invisível. Ela é essencial para ela dar a emoção e a imersão. Cada nota musical de um jogo ela é cuidadosamente planejada para transportar você para outro mundo. Que tal descobrir os segredos dos melhores compositores de jogos e como eles criam as trilhas que você nunca mais esquecerá? Fala galera, eu sou o Juan, se você é apaixonado por compor músicas ou por criar jogos, cara, você tá no lugar certo. Então já se inscreve e marca o sininho porque tem muita coisa boa vindo por aí, fica ligado. Como já falamos diversas vezes aqui no canal, uma das coisas que torna o jogo muito envolvente é a sua trilha sonora, aquela musiquinha que acompanha você durante a jogatina. Alguns estudos até mostram que a música e os efeitos sonoros elas podem influenciar as emoções dos jogadores e aumentar a conexão do jogador ali com o personagem, até mesmo com a história do jogo. Tem jogo que a gente lembra dele só de ouvir a música, não é mesmo? Bom, as trilhas sonoras do game são feitas por compositores profissionais que usam instrumentos musicais, tanto ali os tradicionais e eletrônicos, para criar as músicas. Mas antes de começar a compor, os músicos eles devem entrar em contato com o criador do jogo. Essa relação é muito importante para entender quantas faixas são necessárias e como aquela música ela deve se comportar dentro do jogo. Qual emoção ela precisa transmitir? Qual é o gênero? Qual é o estilo musical mais adequado para aquele momento, para cada uma das músicas. Conversar com o criador é também importante para entender os requisitos específicos de cada parte do jogo. É muito pessoal, para chegar naquela musiquinha até hoje te traz boas lembranças, muita coisa acontece. Por exemplo, durante as fases mais tensas, a música ela deve transmitir aquele sentimento de tensão, com ritmos mais fortes e bases mais marcantes. E se você estiver numa caverna escura, tem que haver uma música de suspense, mais calma, com notas mais longas, tanto um pouco mais melódicas. Agora, se você está num lugar onde você está explorando coisa, uma música mais animadinha cai bem. Essa pegada ela é decidida entre os compositores e os criadores do jogo. E geralmente aí entra o game designer também, que vai decidir isso junto com o músico. Aliás, se você quer saber mais sobre game design, tem uma playlist exclusiva aqui no canal, dá uma conferida aí no card. Para começar um projeto desses, é essencial ter um material de referência que reflita o tema do seu jogo. Esse processo ele requer muita pesquisa, 50 vezes mais referências e 100 vezes mais experimentação para determinar quais são os formatos que funcionam melhor para determinadas situações do jogo. É muito comum você planejar uma coisa que ela não dá certo e você ter que alterar ou às vezes até refazer completamente. A música ela deve servir ao jogo, complementar ele e criar uma atmosfera para uma melhor experiência do jogador. Estudos mostram que quando os jogadores desligam o áudio, eles ficam menos imersos no jogo e podem acabar até deixando o jogo mais cedo. Faz um teste aí, coloca um jogo de terror, acende as luzes e deixa sem áudio. Agora faz o mesmo teste, apaga as luzes, coloca um foninho de ouvido. Eu duvido você não precisar de uma fralda depois dessa. Cara, na real, se você desliga o áudio de um game, é porque você ou não curtiu o áudio, ou é porque você jogou ele tantas horas que você não aguenta mais. A trilha sonora ela deixou de ser uma imersão e ela se tornou, na verdade, um incômodo. Além das músicas, é claro, nós temos os efeitos sonoros, que são tão importantes quanto para dar essa imersão também. Os efeitos sonoros são basicamente qualquer outro sons do game. O som de um golpe, passos, cara, um dano sofrido, o vento, a chuva, andar ali, o som, né, tipo na neve, o som de um carro de corrida, gritos, rugidos, vai longe, a lista é gigantesca, tem jogos que passam de 100 mil sons facilmente. E é essa composição que ajuda você a entrar ainda mais no game. Eles são criados da mesma forma de acordo com as exigências do jogo, mas dessa vez utilizando diversas técnicas e equipamentos para gravar e manipular os sons do mundo real, como explosões, tiros, passos e outros elementos ambientais. São os famosos Foley, que normalmente requer compositores mais especializados no assunto, diferente dos que fazem a música. Esses sons são então integrados no jogo para aumentar a imersão do jogador. Os compositores eles também meio que têm uma certa liberdade de estabelecer suas próprias barreiras e limites, digamos assim. Quando eles sentem que há espaço para explorar mais, eles podem se aventurar em novas ideias e algumas abordagens mais criativas. Tudo isso exige muita colaboração, trabalho em equipe e, mais ainda, comunicação. Os profissionais de áudio eles precisam estar em constante contato, principalmente entre eles mesmos e também com os desenvolvedores dos jogos, para garantir que não apenas os aspectos técnicos da implementação do áudio sejam
estejam corretos, mas também que os tons, harmonias, melodias conversem entre si. Esse processo ele utiliza tanto de software de gravação e de composição musical, como por exemplo Adobe Audition, FL Studio, Audacity, ou então às vezes até algo mais técnico, envolvendo o uso de software mais especializado que sincroniza a música e os efeitos sonoros dos movimentos do jogador, né, ali para proporcionar uma experiência auditiva mais suave e muito mais envolvente. Alguns dos softwares mais famosos usados nesse segmento incluem o Fmod, que é bem conhecido, o WWise, o Audio Kinect e, cara, tem uma lista gigante aí, são muitos outros. Inclusive os proprietários das próprias engines. Muita engine tem software proprietário de áudio para fazer isso. Depois que o áudio é criado e implementado no jogo, os compositores e os designers de som também realizam testes para garantir que isso funcione corretamente e, claro, contribui ali para dar aquela experiência, né, que era o esperado, né, para garantir uma experiência geral para o jogador. Esse processo interativo de criação e de melhoria é essencial para que as músicas e os efeitos sonoros melhorem a imersão e a qualidade do jogo. E agora, que tal criar uma música e efeitos sonoros para um jogo? É um processo um tanto complexo e ele não requer necessariamente um talento musical, mas ele exige muito estudo e dedicação, além de uma compreensão profunda da interação entre sons e os jogos. E claro que você vai precisar estudar um pouco de música para poder fazer isso. Você precisa ter uma noção de teoria musical, estudar algum instrumento, ou às vezes até um instrumento MIDI mesmo, um instrumento virtual, não precisa ser um instrumento físico como um violão, bateria. Você precisa estudar e adquirir esse conhecimento para conseguir ter bons resultados. Você quer um tutorial mais aprofundado sobre esse conteúdo? Então deixa aí nos comentários.